Acordar várias vezes para urinar, mesmo quando é pouco. Tem algo que ajuda a diminuir as idas e dormir melhor? Tem. Controle insulínico, principalmente, Ellen. Tem mais coisas, tá? Tem mais coisas. Mas assim, não tomar vitamina C de noite, não dar pico glicêmico de noite, né, Ellen? Então, diminuir os carboidratos da noite, aumentar um pouco as fibras. Diminuir a hidratação até umas 6, 7 da noite, né? A partir das 6, 7 da noite, perdão, não tomar cafeína de noite, não tomar chá diurético de noite. Controle pélvico. Estimulação, né, do controle pélvico, da fortalecimento da pelve. Deixa eu ver o que mais. Aí entra nos homens, daí nos homens é outra história, isso é mulher, tá? Daí a gente não vai falar de próstata aqui, mas é isso. Principalmente controle glicêmico, tá bom? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Inclusive, Ellen, muito obrigado pela questão. Muito bem lembrado, Ellen. Sono, para quem acorda várias vezes para urinar, aí, homem tem que olhar a próstata, a mulher tem que olhar a pelve, né, o fortalecimento pélvico, mas principalmente, gente, pré-diabetes, diabetes e resistência insulínica, principalmente. E picos glicêmicos, mesmo que você não seja diabético. Ela chega de noite e dá um pico glicêmico, igual o rapaz falou ali, o Davi, que come mel da roça, acho que foi o Davi que falou, antes de dormir, alguém falou ali que come mel antes de dormir e melhora o sono. Beleza, para ele melhora, mas para a maioria das pessoas não vai melhorar. Pico glicêmico de noite geralmente aumenta a quantidade de urina durante a noite, tá? E a pessoa que tem insulina 15, insulina 20, glicada em 5,7, 5,8, glicose em 102, 105 também vai acordar várias vezes para urinar, tá? Tenho tantas outras coisas, eu tenho até uma listagem minha de fitoterápicos e etc aqui, onde eu faço um caminhozinho para melhorar esse tipo de situação, tá bom? A tirzepatida interferiu na ansiedade. Na verdade, boa parte das pessoas, Marcelo Sansana, ela reduz a ansiedade demais, demais. Ela meio que abafa o sistema adrenérgico e dopaminérgico. Isso é um grande problema da tirzepatida, ao meu ver. Tá. Minha vitamina D tá 22, está bom, a médica disse que está ótima, tá um lixo. Vitamina D de 22, não sei nem como você levanta da cama. Tá, mas eu acho que não. Não, Andressa, tá uma bosta. Tá? 22,9 tá ótimo, tá ótimo, tá um lixo, pode trocar de médica, tá? Médico que diz vitamina D de 22 tá boa, troque de médico, mas pode trocar. E não só isso, Andressa, a gente não analisa só vitamina D. Você pode fazer vitamina D 25 hidroxi, ou pode fazer vitamina D 1,25 de hidroxi, né? 1,25 de hidroxi. Só que juntamente com a vitamina D, você tem que fazer cálcio sérico e cálcio iônico, não adianta só fazer vitamina D. E muitas vezes ainda, se houver alteração na vitamina D, calciônico ou cálcio sérico, tem que fazer um PTH, que é paratireoide. Tá? Então assim, a pessoa só olhou a vitamina D de 22 e disse que tá bom, troca de médico porque ela não analisou mais nada disso que eu tô falando. Tá bom, Andrés? Pode trocar de médico. O que mais me indica para sentir sono? Trabalho de noite e sinto falta de sono. Eu respondi essa agora. Iron, essa questão de trabalhar de noite, sentir sono, né? Aí você tem que regular o teu relógio biológico. A gente regula o relógio biológico com melatonina. Eu já expliquei todo o sistema de 5-HTP, de triptofano, serotonina, melatonina, né? Eu não vou explicar isso de novo. Eu vou ser bem direto. A gente, para regular sono de quem trabalha de noite, né? Sente falta do sono, sente falta de sono, né? Porque trabalha de noite, você tem que regular o teu relógio biológico para a parte da manhã. Regula com melatonina. Só que tem uma coisa, não adianta você querer dormir e tá uma claridade do cacete de manhã. Então você tenta botar aí um blackout, um tapa-olho, um protetor auricular por conta do barulho, tomar melatonina para o teu corpo entender que tá na hora de dormir. E se o problema for um excesso de cortisol, que provavelmente você trabalha de noite, então ou você trabalha em balada, ou você trabalha de policial, ou segurança, alguma coisa do gênero, que vai elevar o cortisol, né, Iron? Aí você precisa de um controle de cortisol, que a gente geralmente utiliza a ashwagandha, tá? Minha B12 estava 200 e pouco e o endócrino disse que estava ótima. Eu temei, ele passou... Nossa, 200 de B12 e o endócrino, hein? O cara fez... O cara tem especialização em endocrinologia, disse que estava ótimo. O cara desse comprou o diploma, é a única coisa que eu vejo. É comprar o diploma. Não tem como um endócrino falar que B12 de 200 está ótimo. O cara comprou o diploma. Melatonina 10mg, às vezes mesmo a dose alta me faz dormir mal, ou me dá pesadelo, dor de cabeça. É BHRC, porque não é melatonina que você precisa. Porque melatonina 10mg é uma puta de uma dose desnecessária e não é o que você precisa. Se essa melatonina está te dando dor de cabeça, o teu problema não é a produção de melatonina. É outro problema, tá? Então não é a melatonina que vai te fazer dormir, porque não é ela o problema para você iniciar o sono. É outra questão. Provavelmente GABAérgica, provavelmente falta de excesso de adrenalina, nada a ver com serotonina, tá? Se você toma melatonina e tem dor de cabeça, problema de serotonina que não é,
tá? Então você tem que ir por outra via, tem que ir no GABA ou tem que ir na adrenalina, tá bom? Coelho, e aí, irmão? Como é que você tá, velho? Salve! Como é que você tá, mano? Zinho com boa noite, magnésio, bisglicinato e ashwagandha. Estou tomando e dormindo muito melhor, com certeza. Falei sobre isso hoje, né? Ashwagandha para controle de cortisol, magnésio, bisglicinato para relaxamento muscular, tá? É isso mesmo, Zinho com. Exatamente isso daí. L-teanina, Patrick Saldanha. L-teanina e fosfatidilcerina ajuda no sono? Ajuda, cara. Aí a L-teanina ajuda no sono por um controle de cortisol, típico controle de cortisol, tá? E fosfatidilcerina, a gente utiliza para memória, mas não é. É outro controlador de cortisol nessa forma que a gente utiliza, tá, Patrick? Então, L-teanina e fosfatidilcerina, inclusive, é uma formulação que eu utilizo para vários pacientes. L-teanina mais fosfatidilcerina antes de dormir. Fosfatidilcerina não é utilizada para isso. É utilizada geralmente para melhora cognitiva, principalmente melhora de memória, mas essa melhora de memória também está relacionada à melhora da fase do sono profundo, gerada pela fosfatidilcerina, tá, Patrick? Mas ambos, na maioria dos casos, é controle de cortisol, tá? Tá bom? A gente utiliza para isso, ajuda demais se o teu problema for esse, se o problema for esse. Tenho sonos picados ao decorrer da noite, sempre durmo 1 hora e meia, depois acordo e volto a dormir. Carlos, hoje foi a primeira pergunta que aconteceu, Carlos. A primeira pergunta que ocorreu foi essa. Isso aí tá totalmente ligado a pico de cortisol noturno, tá? E a baixa cortisol durante o dia, tá bom? Então você acaba tendo muito pico de sono de manhã e uma baixa qualidade de sono durante a noite, tá? Isso aí geralmente você corrige ajustando. Ó, louco! Obrigado, Miguel. Você corrige ajustando o cortisol na parte da noite. Tá bom, Carlos? Geralmente, tá? Por isso que a gente fala tanto de ashwagandha, tá bom? Vou até anotar aqui, ó. Vou anotar no nosso OBS aqui, ó. Ashwagandha. Agora, a dose, aí depende, velho. Tá? A ashwagandha que a gente fala muito, né? É pra esse controle, tá bom? Não consigo dormir com chiado no ouvido. Tá, mas o chiado, você pode abafar? Você pode usar protetor auricular? Ou você tem um chiado no ouvido? Você tem um chiado no ouvido, tem algumas questões. Eu não lembro de várias, tá? De quais são, assim, exatamente, mas eu lembro que eu já corrigi vários chiados no ouvido, principalmente depois das picadinhas Covid, tá? Carlos, controle de cortisol pro senhor, tá? Controle de cortisol. E tem que ver se você não tá acordando para urinar, Carlos. Se não é questão de próstata, se não é questão de pico glicêmico, de resistência insulínica, tá, Carlos? Geralmente pode ser isso também, tá? Dá uma olhada se não é isso, faz um bom exame, hemoglobina glicada, glicose, insulina, tá? Beleza? E aí, tem que dar uma olhadinha no cortisol também, tá bom, Carlos? E outra coisa que atrapalha demais no sono também é a luz branca, tá? Então, a luz quente, a luz amarela, a luz mais alaranjada, amarela, né? E não a luz branca faz parte do controle de sono, tá? Então, a luz branca péssima. Aqui não parece, mas eu tenho luz amarela em tudo aqui. Tudo é luz amarela. Minha casa é toda luz quente. Toda. Não existe luz branca na minha casa. Não existe luz branca na minha casa. Pode até parecer aqui por causa da câmera, mas eu só tenho luz amarela aqui. Tá? Então, existe essa questão ali da instabilidade, né? Da instabilidade da luz gerada pela alteração da rede elétrica, pelo tipo de lâmpada, pelo LED utilizado, mas também, Suzy, já aproveitando a questão da luz branca que faz a gente acordar, que faz a gente despertar, que eleva muito o cortisol durante a noite, tá? Então luz branca é péssimo para dormir, péssimo, 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 péssimo. Usem luz amarela, que é parte do controle serotoninérgico, tá? Parte do controle serotoninérgico. O que acontece, vocês têm que entender assim, o corpo, quando vê certos tipos de luz, ele produz mais ou menos melatonina, mais ou menos cortisol, né? Então, por que de noite, né? Por que a gente pede para vocês não acenderem nenhuma luz durante a noite, para vocês usarem venda, blackout, etc. E taparem o ouvido, né? Com protetor auricular. Porque quando tem muito barulho, quando tem muita luz, principalmente a luz branca, o corpo entende que não é de noite. O corpo entende que é de manhã. E de manhã você não dorme, né? Então, a gente pede para utilizar luzes mais calmas, mais mornas, mais quentes, pouco barulho e de noite, quando for dormir, realmente apagar todas as luzes, tá? Aí você tem um controle de sono melhor, principalmente pelo aumento de produção de melatonina e de serotonina, tá?